galera, eu sou o Ash, sou narrador de esportes e hoje eu vou bater um papo com vocês aí sobre o anúncio que rolou ontem da Valve e junto com isso o vídeo do Gus também. Eu tava vendo os comentários lá, mas realmente um bate-papo agora, um desabafo aí pra tentar fazer a galera entender um pouquinho até porque que muitos dos que trabalham com esporte eletrônico, que trabalham com CS, acabam reclamando sobre o cenário como um todo e também sobre a atualização da Valve aí em questão das skins, né, de ter a premiação pra skins. Antes disso, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a crescer, chegar em 10k. Também deixa o like pra engajar o vídeo e eu vi que muita gente não tá recebendo o vídeo, né, não tá sendo alertado. Ativa o sininho aí embaixo que ajuda a ser notificado quando tem vídeo e agora bora conversar aí sobre esse esquema. Ontem, basicamente, a Valve anunciou que vai ter um concurso de skins valendo $1 milhão, né? 100 mil dólares para cada um. São 10 skins que vão ser selecionadas. E eu acabei tweetando sobre isso, o Gus fez um vídeo, muita gente fez vídeo sobre isso, muita gente falou sobre isso também no Twitter. E algumas pessoas até não entenderam qual que era o ponto, né? O primeiro ponto de todos, não é que a gente tá reclamando ou que todo mundo tá reclamando que esse concurso existe. Eu acho até importante isso existir para fomentar ainda mais a criação de skins. A gente sabe que a comunidade cria skin, cria mapa e nem todos recebem por isso, e é injusto com certeza um trabalho ser ali praticamente feito de graça, né? É feito de graça. Os mapas da comunidade, por exemplo, a maioria não recebe dinheiro por isso, apenas os que são selecionados para operação ou os que realmente têm ali algum envolvimento direto com a Valve. Então a maioria deles não tem nada de remuneração em volta disso. Mas esse não era o ponto da discussão que a maioria levantou ontem. O ponto é que realmente no cenário competitivo hoje, ele tá carente da Valve. E eu vi muita gente falando também, né? Mas o CS sobreviveu tanto tempo por causa disso, justamente porque a Valve deixa nas mãos da comunidade. Em partes, isso é verdade. Em partes. Porque se não tivesse na mão da comunidade, a Valve teria abandonado e o cenário teria morrido. Então, não é que foi justamente pela Valve deixar na mão da comunidade que o CS existe. Acho que é muito mais pelo fato da comunidade gostar muito do jogo e ser o principal jogo aí desde a época dos anos 2000 como um esporte eletrônico, que realmente ele continua existindo. Mas se o CS, vamos dar um exemplo, se o CS tivesse sido lançado hoje, ele não seria sustentável para nenhuma organização, nenhuma organizadora e nenhuma empresa investir em volta dele. Eu vi até alguns mais novos que trabalham com CS, né, que ganham alguma coisinha, algum resquício de dinheiro, falando que muita gente fala, o CS tá morto, na verdade tá longe de estar morto, mas ele tá fraco. Isso com certeza ele tá fraco. E eu vou dar alguns exemplos aqui pra tentar abrir a mente. Inclusive, pela primeira vez eu vou incluir valor aí de quanto que realmente gira em torno do cenário de CSGO. Alguns dos narradores e também alguns que trabalham com CS, eles ganham ali seus 1.500 ou 2.000 reais por mês, mais ou menos 150 de diária, e acham que isso é um valor muito bom. E se for comparar com qualquer outra profissão, ele é realmente um valor interessante. Só que diferente de qualquer outra profissão, você está trabalhando em algo que é insustentável. Eu diria que você não tem uma previsão de quanto tempo isso vai realmente pendurar. Você não tem uma previsão de quanto isso vai perdurar. Então vamos dar um exemplo, né? O jogador de futebol, por exemplo, o jogador de futsal. Vou trazer pro futsal porque é menos dinheiro que gira em volta dele. Um jogador de futsal ele ganha em torno de 3 a 5 mil reais por mês. A carreira dele é de mais ou menos 13 a 15 anos. Em 13 a 15 anos você não consegue fazer uma bolsa de reserva para viver o resto da vida. Então, basicamente é uma profissão que não é sustentável. É nisso que se baseia sustentável ou não. Não importa se você ganha 1.000 ou 10 mil. O que importa é o tempo de trabalho que você vai conseguir ter em cima disso. Então vamos dar um exemplo agora do narrador, que é de 1.500 a 2.000, um narrador normal aí no cenário de CSGO. Isso é um narrador que faz bastante trabalhos. Então de 1.500 a 2.000 reais por mês, ele tem uma profissão ali que ele não sabe se vai durar 1 ano, 10 anos ou 1 semana. Basicamente não tem uma timeline para isso. Ele pode acabar do dia para noite. Pode acontecer de você não ter trabalho amanhã e você ter entregado ali 5, 10 anos da tua vida que vai por água abaixo e você não conseguiu ter um fundo de reserva ali para viver o resto da vida, fazer um pé de meia. E aqui no cenário nacional a gente tem também jogadores, né? Jogadores profissionais que ganham em torno de 1.500 a 3.000 reais por mês. E a profissão do jogador ainda é pior e mais cruel que a do narrador, porque imagina ali, a gente tem 5 grandes equipes no Brasil, Bravos, Paquetá, Ava Liberty, colocamos aí NTZ e Detona no meio desse bolo, que são grandes equipes que pagam um salário interessante. Se dessas 5 equipes, um jogador for quicado, ele provavelmente não vai conseguir se adequar em outra equipe, vai ficar em equipes lá mais baixo, ganhando menos que 1.500 reais por mês, e consequentemente não conseguindo fazer ali realmente o dinheiro dele ser investido. Então você percebe que não importa o quanto você ganha, se você ganhar 10 mil por mês hoje,
o que importa é quanto tempo que você consegue ter de longevidade do teu trabalho. Então isso é uma coisa que muita gente não entende, eu acho que até pelo fato da maioria da galera que acompanha o cenário de CS ser mais novo e tudo mais, não consegue entender a profundidade que é uma profissão realmente envolvendo esporte eletrônico. Então, tendo esses pontos, né, de longevidade, de pensar no médio e longo prazo, a gente vê que realmente a bolha do CS não é viável para a maioria dos caras que trabalham com CS. Os jogadores profissionais do Brasil não ganham o suficiente para isso. Os jogadores profissionais de Tier 2 lá do NA também não ganhavam o suficiente para isso. Inclusive foi por isso que migraram. E os jogadores de Tier 2 da Europa também estão começando a entender isso. Alguns deles já estão entendendo e começando a ir pro Valorant também. Inclusive os jogadores que vocês falam, os aposentados, entre aspas, estão percebendo que mesmo depois de jogar 10 anos de CS, não conseguiram juntar dinheiro suficiente para poder ter uma vida tranquila e vão migrar pro Valorant para tentar ter pelo menos uma tranquilidade financeira. Com todo esse contexto, a gente percebe que a Valve precisa de alguma forma agir em cima disso. Por quê? Vamos dar o exemplo da Riot. Claro, o exemplo mais hipotético do mundo, porque a Riot realmente cuida muito bem do cenário deles. A Riot, ela tem um valor fixo mensal para todas as equipes. Esse valor fixo mensal ajuda os jogadores a se manterem. Vamos imaginar que a Riot, eu não sei quanto que eles depositam realmente para as organizações, mas vou imaginar que eles depositam 50 mil por mês. 50 mil por mês consegue pagar ali 10 mil de salário para cada jogador, que não é muito, né? Mas a organização, se ela começar a ter uma grande visibilidade, começa a entrar muitos patrocinadores, e com isso o salário de todos os jogadores aumenta, entra uma staff para trabalhar junto, e aí com essa staff entra uma nova staff e assim por diante, vai criando realmente uma cadeia de trabalho ali dentro do esporte eletrônico. No CS hoje, uma organização ela precisa depender exclusivamente de patrocinador. Se o patrocinador não entra, o salário é baixo. Se o salário é baixo, não consegue criar novos empregos. Se não tem novos empregos, o cenário morre. Isso aí é básico, o básico de qualquer trabalho. Então, entrando no mérito de trabalhos, de cenário de esporte eletrônico e não de jogo, não o jogo CSGO, o esporte eletrônico Counter-Strike, ele realmente tá ficando fragilizado, porque alguns patrocinadores estão skipando, saindo do cenário de CS, alguns investidores estão saindo também, algumas organizações também viram que não é viável, porque agora a gente tem um novo jogo de FPS 5x5, que é o Valorant. Querendo ou não, ele não é um concorrente direto, mas ele é o mesmo... ele entra no mesmo segmento que o CSGO, só que ele tem uma empresa que ele... Mesmo que não dê certo, ele tem uma empresa que dá mais segurança para os investidores e eles vão sempre atrás de segurança. Então, acabam indo pro cenário de Valorant por isso. Então, com tudo isso que eu trouxe aqui, o problema de dar 1 milhão ali para premiação é realmente um problema pro CS? É realmente um problema pro CS, porque ele não dá essa mesma atenção pro esporte eletrônico e não para o jogo em si. A skin, ela movimenta muito dinheiro. Todo mundo sabe disso e é legal. E eu espero que a equipe da Valve ganhe muito dinheiro, inclusive, para poder fazer ainda mais coisas pelo CS. Isso é muito importante. Só que assim como eles investem nas skins, assim como eles investem em tantas outras coisas que não envolvem coisas que realmente fazem o cenário competitivo funcionar, eles poderiam investir sim uma parte disso dentro do cenário competitivo de CS também. Então imagina uma empresa como a ESL, eu acabei de fazer um vídeo sobre isso, quem quiser ver tem um card aqui em cima, sobre os prejuízos, que a ESL e a Blast juntas somaram 100 milhões de prejuízo, cara, em um ano, 100 milhões de prejuízo. Imagine que a Valve entrasse ali e falasse, ó, ESL, 50% do teu custo do campeonato eu te ajudo, bora lá? Aí vai lá e diminui para 50 milhões. É um prejuízo? É, mas você tem uma parceria com a produtora do jogo. É muito mais chances de algo funcionar com uma parceria com a produtora do que você fazendo por conta, e assim faz com que até mais patrocinadores entrem e esse custo acabe diminuindo muito mais e até, quem sabe, vire ali realmente um lucro para as organizações. Só no Brasil, eu vou dar um exemplo aí de equipe como Red Canids, que acabou saindo, a equipe da PEN, que tá aí com os rumores de sair também no CSGO, e tem várias outras equipes que já saíram, como também a Team Wild, e cara, tem muitas outras, Bulldozer. Quem acompanha mais tempo vai conhecer várias outras organizações que já foram no topo do Brasil e que hoje não são mais, nem aparecem mais no cenário, justamente porque o investimento não vale a pena. Para resumir tudo isso, basicamente existe o jogo CSGO e o esporte eletrônico CSGO. Os dois estão andando em mãos cruzadas. A Valve está investindo no jogo, mais ou menos, né? Que seria as skins agora, mas não está investindo no esporte eletrônico CSGO.
e os dois precisam coexistir. Se o esporte eletrônico CSGO não existe, a fomentação do jogo CSGO com o tempo vai caindo, porque geralmente um jogo, para se manter, ele precisa se manter frequentemente refrescado pela produtora, mas ao mesmo tempo o CSGO ele cresceu justamente porque ele tinha esse cenário competitivo. E se ele não existir mais, se um dia a ESL, Blast e tudo mais encerrarem os investimentos por ali, acaba enfraquecendo o cenário do jogo do CSGO e, consequentemente, a vida útil dele diminuindo. Todo jogo tem um fim, todo jogo vai ter um fim. Isso não tem como a gente falar que não vai existir um fim pro CSGO. Só que esse fim, ele só depende da própria produtora para fazer ele realmente acontecer. O PUBG teve o fim muito cedo pela produtora não dar atenção pro jogo. O CSGO, ele teve a atenção da comunidade e não da produtora. A partir do momento que a comunidade abandonar, aí, consequentemente, a gente não vai ter mais o jogo. Entendo que todas as críticas feitas por profissionais que trabalham com o CSGO é sobre a condução do esporte eletrônico CSGO. Se você é um cara que trabalha no CSGO e tá feliz ganhando 1.500, pensa no futuro, porque em 2 anos, 5 anos, 10 anos, pode ser que esse trabalho não exista mais e você não vai ter outra coisa pra fazer porque você se especializou muito dentro do CSGO. E assim, consequentemente, sem trabalho, você vai ter que correr para outra área e talvez mais velho do que deveria tentar entrar no mercado de trabalho, que é muito mais complicado para você. Esse é um resumo de tudo que acontece no cenário de esporte eletrônico, por isso que às vezes você aí que tá de fora e não conhece realmente o quanto de grana que gira, como que funciona o cenário de esporte eletrônico. Você pode conhecer o CS, mas você não conhece como que funciona por trás do cenário como um todo. Às vezes você criticar o jogador por ele reclamar que realmente a Valve não dá atenção, você reclamar um jogador que ele tá pedindo pra atualizar o CS, pra ter coisas novas, não é coisa interessante você fazer, porque basicamente é o trabalho dele, enquanto pra você é teu hobby. Ele pensa no trabalho e você pensa na tua diversão. As duas coisas não vão coexistir nunca. Então basicamente você tá lutando por algo que não faz sentido nenhum. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. É um desabafo, realmente um vídeo um pouco mais, com um tema um pouco mais pesado, mas realmente porque eu vi que muita gente falou lá no vídeo do Gus que ele tava errado nos pontos dele, só que ninguém entendeu realmente qual que era o ponto de atenção que ele levantou. E eu espero que com esse vídeo a gente consiga ter esse ponto mais visível, ter esse ponto mais aparente pra vocês, e que a gente que é profissional, que trabalha com esporte eletrônico, CSGO, consiga o apoio de vocês também, que estão aí assistindo, para realmente fazer com que o trabalho exista junto com o jogo. Se ele não existir, a gente sabe que o CS com certeza vai morrer mais cedo. Um beijo a todos, até a próxima e é nóis!